O mapa da criminalidade na capital. Um levantamento do SPTV com base em dados da Secretaria da Segurança Pública mostra os bairros com o maior e o menor número de roubos. O governador Geraldo Alckmin disse que vai expulsar os 8 policiais denunciados pela Corregedoria da PM. Em vez de impedir os crimes, eles extorquiam dinheiro dos bandidos. Em Guarulhos, a polícia foi checar a denúncia de um crime e acabou encontrando um homem trancado num quarto sujo e escuro nos fundos da casa da família. E a polícia investiga se ele foi mantido em cárcere privado e por quanto tempo. 4 dias depois do temporal, a capital ainda está sofrendo com os transtornos causados pela chuva. Só a Lapa tem 11 árvores caídas nas ruas. E ainda, 31 torcedores do Corinthians continuam presos no Rio de Janeiro depois desta briga aí de ontem com a polícia no Maracanã. E a chance de uma nova vida. 165 mulheres vão fazer a reconstrução da mama num mutirão aqui na Grande São Paulo. E você vai acompanhar tudo a partir deste instante, aqui no SPTV. Boa noite. Na São Paulo de Extremos, o SPTV começa hoje mostrando a realidade da segurança em 2 bairros. De um lado, um baixo número de ocorrências. Do outro, 6 vezes mais. Veja na reportagem de Renato Biasi e Marcelo Aparecido. Dona Silene mora há 60 anos nesta casa. Conhece cada metro quadrado da rua e todos os vizinhos. Quando vê algo ou alguém estranho por aqui, ela não hesita. A gente chama, às vezes, por exemplo, um investigador que é da 57, que às vezes ele vem aqui e a gente então chama ele e fala, pelo amor de Deus, dá um jeitinho aí que tem uns meninos que estão atrapalhando a vida das pessoas de mais idade. E é raro ver algo estranho por aqui. Nunca vi aqui alguém com um revólver na mão. Já na região de Campos Elíseos, no centro, a realidade é outra. A gente fica esperto no balcão, a gente fica esperto com as peças que a gente coloca em cima da vitrine, né? Porque tem que ficar ligeiro com tudo isso. Tem muito bandido, policiamento até tem. O bairro da Moca, na Zona Leste, e o de Campos Elíseos, no centro, vivem os extremos da criminalidade da capital. Um levantamento do SPTV, com base em dados da Secretaria da Segurança Pública, mostra que as 2 delegacias da Moca têm o menor número de roubos da cidade. De janeiro a agosto deste ano, elas registraram um total de 466 ocorrências, um pouco mais de um caso por dia. Já no terceiro DP de Campos Elíseos, houve até agosto quase 2.800 casos, 6 vezes mais que na Moca. Essa delegacia responde por uma pequena e movimentada área vizinha da Cracolândia, que inclui a Santa Efigênia, centro conhecido de eletroeletrônicos. E o alvo principal dos assaltantes nessas ruas são os celulares. Celular no ouvido aqui já era. Dançou. Tá. E eles chegam com arma? Sim, às vezes com canivete, né? A maioria das vezes canivete ou faca. A polícia diz que essa região aqui tem uma característica que atrai muitos bandidos porque facilita a logística da criminalidade. Concentra uma grande quantidade de consumidores e de receptadores de mercadorias roubadas. Nós temos feito um elevado número de prisões em flagrante, por receptação principalmente, que é a causa do problema, né? Que se não tivesse receptador, o ladrão não teria para quem vender. Enquanto isso, na Rua do Oratório, na Moca, o senhor lembra da última vez que o senhor foi assaltado aqui? Não. Nunca, graças a Deus, espero que nunca. Mas não dá para dizer que este bairro tradicional paulistano é uma ilha de tranquilidade. Alexandre viu ontem pela primeira vez um roubo por aqui. O cliente chegando para fazer o atendimento e praticamente o assaltante abriu a porta do carro para ele, pediu para ele sair com a família e levou o carro e os pertences, né? Por isso ninguém pode abrir mão da prevenção, nem os comerciantes da Moca, nem os frequentadores do centro. Anel, celular, relógio, nada disso, a gente, livre disso tudo para evitar todos esses problemas aí. A Secretaria da Segurança Pública disse que a nossa comparação entre bairros é indevida, já que cada um tem características singulares, sejam demográficas, número de moradores, população flutuante, entre outros. O governador Geraldo Alckmin disse hoje que os 8 policiais militares denunciados pela Corregedoria da PM por extorsão vão ser expulsos da corporação. Eles já estão presos. O Fantástico exibiu ontem o modo de agir da quadrilha que se valia dos cargos públicos para violar as leis. Agora o SPTV mostra que o esquema também envolvia um policial civil. Os policiais militares trabalhavam neste batalhão, que é responsável pelo policiamento na Zona Leste.
O Ministério Público diz que a organização criminosa praticou vários crimes: receptação, estelionato, extorsão e crimes da lei de armas. Os policiais começaram a ser investigados pela Corregedoria em março, depois que 2 PMs usaram uma viatura para roubar um carro que estava com o financiamento pendente. A investigação da Corregedoria da PM mostra que os policiais tinham uma rede de informantes criminosos. Uma quadrilha denunciava a outra. E, em vez de impedir os crimes, os policiais procuravam os ladrões para extorquir dinheiro. A promotoria diz que o PM Ricardo Queiroz e outro indiciado, Wagner Marques, falam abertamente sobre os golpes que dão nos proprietários de carros com problemas de documentação e dívidas. Numa das conversas, Ricardo orienta Wagner caso a Corregedoria faça perguntas. Se questionar referente barato de polícia, isso e aquilo... Jamais, né? Ricardo e o soldado Rodrigo Gibilisco estão presos, junto com outros 6 policiais da Força Tática e com o policial civil Edson Alves Ribeiro. Ele era da delegacia de São Mateus, também na Zona Leste. Conversas telefônicas flagraram Edson conversando com o soldado Rodrigo sobre a divisão de valores. Edson orienta o comparsa. Fala para ele que era trabalho do moleque aqui, ficou metade para lá e metade para cá. Nessa conversa, o PM fala com outro homem não identificado sobre a caixinha que deveria ser retirada no 69, número da delegacia onde Edson trabalhava. Hoje, o governador Geraldo Alckmin disse que os policiais vão ser punidos. A própria Polícia Militar investigou, os policiais foram presos e vão ser expulsos da polícia. Infelizmente, nós temos 90 mil policiais militares e acontece esse caso. O que tem que haver é ação de exemplaridade. Os advogados dos policiais militares negam que eles tenham cometido crimes. Sobre o policial civil, a Corregedoria informou que ele está preso à disposição da Justiça. 13 passageiros de voos internacionais que escondiam drogas nas roupas ou na bagagem foram presos no aeroporto de Cumbica no fim de semana. 5 pessoas que iam para Joanesburgo, na África do Sul, tentaram se livrar da prisão descartando 16 quilos de cocaína no banheiro. 7 nigerianos levavam 20 quilos de cocaína em fundos falsos das mochilas. E um brasileiro que vinha de Barcelona foi preso com mais de 30 mil comprimidos de êxtase. E no Porto de Santos, a Receita Federal apreendeu 30 sacolas cheias de cocaína escondidas dentro de um contêiner carregado de café. A carga ia para o Porto da França. Ao todo foram apreendidos 832 quilos de cocaína. Os fiscais da alfândega acreditam que a droga tenha sido escondida sem o conhecimento do exportador de café. E a polícia de Guarulhos descobriu, sem querer, um homem que estava preso num quartinho no bairro dos Pimentas. E agora vai investigar há quanto tempo ele estava ali em condições desumanas. Quer falar alguma coisa? Essas imagens mostram Armando Bezerra de Andrade, de 36 anos, no hospital. Ele chegou na quinta-feira passada, debilitado e confuso. O rapaz não consegue falar quando alguém lhe faz uma pergunta. Você consegue falar alguma coisa, Armando? Armando cresceu nesta rua no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Os vizinhos dizem que de uma hora para outra o rapaz desapareceu, quando ainda era adolescente. Quando ele sumiu, os amigos vinham perguntar para o pai. E o pai falava que ele tinha mandado ele para o Pernambuco para morar com a irmã. Armando reapareceu na semana passada, de um jeito inesperado. Os policiais de Guarulhos receberam uma denúncia de que havia acontecido um crime aqui na Rua Carneiros. O endereço era dessa casa aqui, mas eles acabaram batendo num outro endereço, a casa vizinha. Aqui, na verdade, são 2 casas, e eles entraram por esse corredor e foram lá na dos fundos. Depois de verificar o lugar, eles encontraram o rapaz trancado no quartinho. Estas imagens foram gravadas no momento em que o rapaz foi retirado do quarto sujo e escuro. Quando a polícia chegou, não havia ninguém da família em casa. A edícula em que Armando ficou não tinha nenhuma higiene e os vizinhos começaram a contar uma história. Coisa que a gente se pergunta até esse momento. Não entende como esse menino ficou 15 anos, esse tempo todo, num cárcere privado. Do que ele estava sendo alimentado ou se estava sendo alimentado.
O pai de Armando passou a ser investigado por cárcere privado. Ele foi por conta própria à delegacia e contou outra história, que o rapaz voltou para casa na semana passada e foi ele quem pediu para ser trancado na edícula. Na sexta-feira, o repórter Gabriel Prado, da Globo News, conversou com o pai. Ele chegou segunda-feira de manhã, aí o que é, rapaz? Vamos entrar? Tá com fome? Tô. Mesmo assim, bateu a cabeça. Aí entrou de comida para ele, tudinho, aí pus ele lá embaixo, né? Aí ele bateu a porta, disse que era para fechar. No sábado, a família se mudou às pressas de casa, mas deu à polícia o novo endereço. Como o pai disse que ele era usuário de entorpecente, vamos fazer exames toxicológicos para saber se ele realmente utilizou droga, o período aproximado que ele utilizou droga, até mesmo para dirimir esta dúvida, se faz uma semana que ele estava encarcerado ou mais tempo. Eu acredito que não tenha sido como noticiaram 15 anos, porque aquele lugar é extremamente insalubre e a pessoa não resistiria lá por muito tempo. Hoje o rapaz foi levado para a ala psiquiátrica do hospital. Você vai ver ainda nesta edição, 31 torcedores do Corinthians continuam presos por causa da briga de ontem com os policiais no Maracanã. E já no próximo bloco. 4 dias depois da tempestade, São Paulo ainda não se livrou dos transtornos que ela causou. E muita gente ainda calcula os prejuízos. Agora o trânsito, vamos ver como está a Avenida dos Bandeirantes. Tem um trânsito carregado no sentido da rodovia dos Imigrantes. 7h21, a gente volta já. 4 dias depois daquele temporal que castigou São Paulo, a cidade ainda não se livrou dos transtornos que a chuva causou. E os estragos estão pelas ruas. Só na Lapa ainda tem 11 árvores pelo caminho. Rua Duartina, no Sumaré. Não tem lá grande movimento e neste trecho há 4 dias nenhum trânsito. Desde que o velho IP desabou e ficou atravessado no caminho. O dono da casa lamenta pela árvore e exercita a paciência à espera da retirada dela. Eu entendo que tem outras prioridades. Eu consigo entender isso. Eu acho que alguma hora vai chegar alguém aqui e vai tirar esse negócio, é óbvio, né? O morador tem razão. A tempestade da semana passada provocou transtornos muito maiores do que esse que a gente vê aqui. A própria energia elétrica da região foi restabelecida depois de 12 horas e não depois de dias. E há ainda na cidade muitos outros prejuízos a calcular. O Procon informa que só de janeiro a agosto deste ano, mais de 300 pessoas reclamaram de perdas causadas por falhas na energia. A Eletropaulo é a 4ª maior reclamação que nós temos, mas ela tem um índice bom de soluções de 86%. Ou seja, vale a pena enfrentar a burocracia. O prazo para formalizar a queixa é de 90 dias. A Eletropaulo tem 10 dias para fazer vistoria e, constatado o problema, 20 dias para pagar a indenização. Isso vale para equipamentos danificados, medicamentos e alimentos perdidos, como os desta lanchonete que ficou 3 dias sem luz. Teve queijo perdido, cozinha, as comidas que tinha foi tudo pro lixo, então foi muito prejuízo. O sorvete, então, tá tudo detonado, tá tudo estragado. Seu José quer cobrar o que gastou com o transporte nos dias em que o carro dele ficou preso por uma árvore caída. Peguei ônibus, táxis e foi me virar. Não tem jeito, né? O pessoal não veio limpar a rua, então a rua tá toda, até hoje você vê que tá aí, né? A solução para acabar com o conflito entre árvores, postes e fios é bem conhecida e há muito tempo: o aterramento da fiação. A posição da Eletropaulo em relação a isso também é antiga. O custo é alto, 100 bilhões de reais só na capital. E o repasse disso à tarifa depende de autorização do governo federal. Não se conseguiu chegar ainda numa equação que faça isso de forma ordenada, de forma sistêmica. A Prefeitura da capital informou que as equipes continuam trabalhando para minimizar os transtornos provocados pelo temporal de quinta-feira e que nos casos em que a queda atingiu a rede elétrica, o trabalho precisa ser feito em conjunto com a Eletropaulo. Por causa do temporal de hoje, a linha 7 Rubi está circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Caieiras e Várzea Paulista, na região de Jundiaí. A Maria Júlia Coutinho está conosco.
para dizer o que nós vamos ter pela frente, o que nos espera, Maju. Boa noite. Pois é, boa noite, Tramontina, para todos e para você. Pode vir mais chuva a caminho, viu? A gente viu várias áreas de instabilidade aí cruzando o estado de São Paulo. A chuva pipocou em vários pontos. Aqui na Grande São Paulo atingiu Atibaia, Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha e Francisco Morato. E pode chegar aí até a capital paulista à noite, forte até. O que vai acontecer na terça-feira, amanhã? Olha o mapa verdinho, Tramontina. Previsão de chuva amanhã, principalmente no interior, mais forte. E aqui na capital, chegando à tarde. O dia começa com o sol entre nuvens e essa chuva pode vir a partir do período da tarde. E as temperaturas? Tramontina, a gente vai viver mais uma semana de gangorra. Olha só, amanhã, 26 de máxima. Aí quarta, 30. Olha só lá no sábado, Tramontina, 20 graus. Na sexta, 22. A gente vai acompanhando aí que a gente pode sentir bastante frio ainda essa semana. A gente vai atualizando o pessoal. É uma gangorra mesmo, hein? É isso aí. Obrigado, Maju. Tchau, até amanhã. Um decreto do prefeito Fernando Haddad proibiu a contratação de novos serviços pela Prefeitura de São Paulo até o fim do ano. A proibição das chamadas notas de empenho é retroativa a 3 de outubro, dia seguinte à eleição municipal. O corte não inclui a folha de pagamento e outras despesas já autorizadas. O decreto publicado no sábado também diz que a controladoria do município tem que responsabilizar os dirigentes e servidores municipais que não cumprirem o que foi determinado pelo prefeito. A seguir você vai ver as últimas informações sobre a prisão de 31 torcedores do Corinthians depois da briga com a polícia ontem no Maracanã. E você vai ver também 165 mulheres vão participar na Grande São Paulo do Mutirão Nacional de Reconstrução de Mama, organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A reconstrução é um direito garantido por lei. Trânsito neste momento, 7h29 minutos agora. Estamos aqui na Rádio Ao Leste. Trânsito intenso nos dois sentidos. A gente volta já. Voltamos a falar da chuva. Os bombeiros receberam diversos chamados de pessoas ilhadas em Francisco Morato. E olha só, nós temos imagens ao vivo de Francisco Morato. Bombeiros receberam chamados de alagamento, extravasamento de córregos e pessoas ilhadas. Por enquanto, não há informações de feridos. Neste momento, não há mais alagamentos e o que a gente vê por essas imagens ao vivo do Globocop é muita lama pelas ruas. 31 torcedores do Corinthians continuam detidos lá no Rio de Janeiro, se envolveram naquela briga com policiais ontem no Maracanã, antes da partida entre Corinthians e Flamengo. Olá, muito boa noite. Ontem, depois da confusão no jogo entre Flamengo e Corinthians, 64 torcedores foram detidos. 31 foram autuados em flagrante por 5 crimes: lesão corporal, dano qualificado, resistência qualificada, promover tumulto em eventos esportivos e associação criminosa. Entre eles, um menor. 11 foram apenas autuados por tumulto em eventos esportivos e, como esse é considerado um crime de menor relevância, com pena de até 2 anos, eles assinaram um termo e foram liberados. Outros 22 não foram autuados por crime nenhum e já foram liberados. A direção do Corinthians, em nota, criticou muito a ação da Polícia Militar do Rio, chamando a ação de covarde e despreparada. Hoje, o comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, Major Silvio Luiz, rebateu as críticas. A resposta que precisava ser da Polícia Militar prontamente deu, identificou todos os envolvidos na agressão ao policial, bem como todos aqueles que estavam provocando qualquer tipo de tumulto naquele momento da briga, e todos eles foram conduzidos para apreciação. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, os 31 torcedores que ainda estão detidos vão passar por uma audiência de custódia aqui no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio. Eles vão ser ouvidos por um juiz que vai decidir se continuam presos ou se vão ser liberados. Edson Viana, para o SPTV. A crise na USP. A Coordenadoria de Administração Geral da Universidade colocou 7 imóveis à venda. São 2 em Itaquera, 2 na Cidade Líder, um na Vila Mariana, outro na Vila Paulista e o último no Centro Empresarial do Estado de São Paulo, em Santo Amaro. A USP não disse quanto pretende arrecadar com a venda, mas informou que o dinheiro vai ser absorvido no orçamento da instituição, que, como todo mundo se sabe, está no vermelho. O Ministério da Saúde liberou uma verba anual de quase 100 milhões de reais para UPAs e santas casas do Estado de São Paulo. Parte do dinheiro corresponde ao que o governo federal deixou de repassar aos estados nos últimos meses. A cerimônia de assinatura dos convênios foi no Palácio dos Bandeirantes. O governador Geraldo Alckmin e o secretário de Saúde, Davi Uip, receberam o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que explicou como essa verba será distribuída.
40 entidades filantrópicas, incluindo hospitais e santas casas, vão receber 48 milhões de reais. E 49 milhões vão para 25 UPAs. Algumas entidades e hospitais estavam atendendo sem receber a contrapartida da União. E, em alguns casos, o Estado antecipava a verba. A primeira parcela deste dinheiro vai chegar aos municípios e instituições ainda este mês. Quase 200 mulheres que moram na Grande São Paulo vão passar por uma cirurgia plástica durante a semana. Mais do que reconstruir a mama, elas esperam recomeçar a vida depois do câncer. A chance de uma vida nova na mesa de cirurgia. Até sexta-feira, 840 mulheres no Brasil, 165 delas na Grande São Paulo, vão participar do mutirão de reconstrução de mama da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A entidade diz que todo ano 25 mil mulheres que precisam da reconstrução mamária não conseguem uma cirurgia. O tempo médio de espera, segundo a sociedade, é de 10 anos. No ano passado, apenas 1.100 cirurgias de reconstrução de mama foram feitas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A reconstrução imediata da mama depois de um tratamento de câncer é um direito da mulher, garantido por lei desde 2013 e coberto pelo SUS. Mas isso não acontece em todos os lugares. Segundo o coordenador do mutirão, nas cidades da Grande São Paulo, a estrutura para a realização da cirurgia é suficiente para a demanda, mas nem sempre existem próteses disponíveis. Ele explica que reconstrução das mamas não é só uma questão estética. O paciente que faz a reconstrução mamária geralmente é uma paciente que ela vai ter uma adesão maior ao tratamento. É uma paciente que ela vai se sentir cuidada desde o início. E essa adesão maior ao tratamento, consequentemente, resulta em taxas maiores de sobrevida. Isso tem trabalhos científicos comprovando isso. Lucinéia foi uma das primeiras a participar do mutirão hoje. Ela descobriu o câncer em 2011, retirou a mama esquerda e não pôde fazer a reconstrução imediatamente por causa da quimioterapia. A parte mais difícil é você se olhar no espelho e ver faltando uma parte do seu corpo. E quando você acordou da cirurgia, depois de fazer a reconstrução, como é que foi? Uma maravilha, sem comparação. Essa lágrima, então, não é de tristeza, mas... Não, é de emoção mesmo. Esta é a segunda vez que o mutirão acontece. A triagem foi feita há 3 meses. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica disse que recebeu a doação de 500 próteses mamárias de um fabricante. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde diz que as cirurgias de reconstrução mamária não estão sob gestão da pasta estadual e que desde o ano passado foram realizados em todo o estado cerca de 750 implantes de prótese pós-mastectomia. O SPTV termina por aqui e as notícias do Brasil e do mundo você acompanha às 8h30 no Jornal Nacional. Boa noite, a gente volta amanhã. Tchau.